Fala Dev, está perdido e não sabe como iniciar um projeto? Então vamos falar sobre Workflow. Workflow é uma sequência de passos que você pode seguir partindo de um ponto inicial até um ponto ali final, então encerrando o seu fluxo de trabalho. E aqui eu trago esse modelo que você pode acrescentar ou eliminar aqui alguns desses passos. Então, começando aqui pela nossa primeira categoria de requirements, ou seja, requisitos, vamos então abordar aqui alguns tópicos. E o primeiro deles aqui é a entrevista. Você vai precisar se comunicar e se relacionar com o cliente ou com uma empresa cliente na qual você precisa desenvolver determinada solução. Nessa entrevista você vai identificar as dores e as reais necessidades que esse cliente precisa, para com isso você ter informações suficientes para começar a planejar ali a sua solução. Então, entrevista aqui é o ponto principal e inicial de um projeto. Partindo então para o segundo, eu trouxe aqui glossário, que é um conjunto de palavras que você pode estabelecer junto com o seu time para um determinado domínio na qual o seu projeto fará parte. Então, o seu projeto fará parte de determinado contexto. E aqui definir esse glossário de palavras vai te ajudar a manter uma comunicação mais eficiente. Inclusive é um tópico que o Eric Evans, autor do livro DDD, Domain Driven Design, trabalha com o conceito de linguagem ubíqua ou linguagem universal. E isso mantém clareza na hora de fazer um projeto, mantendo ali o time conectado com esse glossário. Partindo para o próximo, temos aqui o User Story, né? Trabalhar com histórias de usuário também é uma boa, e aqui eu tenho uma frase como exemplo. Como usuário, quero poder cadastrar um pedido. Então temos aqui uma demanda de um stakeholder, mostrando aqui o que é que ele precisa, né? Qual é a sua necessidade. Fazer uma coleção de histórias de usuário fará com que o seu time também tenha uma visão mais qualificada ali para elaborar os requisitos funcionais. Então essas histórias de usuário aqui podem ser refinadas e serem trabalhadas com os requisitos funcionais do seu projeto. Seguindo então, temos a parte de documentação. Documentação, até um tempo atrás, era trabalhado de forma um pouco equivocada. Inclusive, muitos times e muitas empresas criavam documentações ali de forma muito densa e fazia com que essas documentações ficassem desatualizadas, porque elas eram simplesmente difíceis de serem mantidas. Então elas não condiziam, não refletia ali com o code base, né, o código do projeto com o que estava escrito. Então hoje aqui, pesquisando, existe aí o modelo C4, que é uma forma de você diagramar o seu projeto de uma forma bem mais enxuta e que inclusive ele faz aqui uma analogia, né, com o próprio Google Maps. Uma visão onde você pode ter de nível mais alto, trabalhando com contexto, de um nível mais intermediário com container e uma visão aí de componente, que é onde vamos baixando ali o nível. Então, uma dica aí para você trabalhar com a documentação utilizando o modelo C4. Você também pode utilizar o diagramas UML, né? E aqui eu destaco, por exemplo, o diagrama de classes, ou o diagrama de atividade, de sequência, ou inclusive o diagrama de pacote, na qual você pode ter uma visão da organização ali do seu projeto. Então, essa parte de documentação você pode estar utilizando aí essas abordagens. Feito isso, você pode então começar a pensar e definir na plataforma, né? O projeto estará trabalhando, né, em qual plataforma-alvo? Web, mobile ou desktop? Então será para um dispositivo móvel, será para um dispositivo desktop? Vai trabalhar na web ou híbrido? E aqui você vai definir essa plataforma para te dar ainda mais insights ali, norteando cada vez mais ali o andamento do seu projeto. Fechando então aqui com o estudo de viabilidade, que é onde você vai saber se o projeto é ou não viável para ser desenvolvido. E aqui eu trago 3 parâmetros, que é o tempo, o custo e o escopo, e eles estão aqui amarrados uns aos outros, né? O tempo influencia no custo, que influencia no escopo, que influencia no tempo. Então, quais são os prazos que o projeto vai ter? Quais são os orçamentos ali previstos, né? E qual é a complexidade do projeto que está sendo proposto? Com isso, você vai saber ali se é ou não viável dar prosseguimento nesse projeto. Inclusive, conhecimentos técnicos do time, né? O time tem conhecimento técnico em determinadas ferramentas? Se não, qual é o tempo de estudo que vai levar ali? E aí entra a curva de aprendizado, né? Ela pode estar dentro ali dos prazos que foram estabelecidos? Então isso vai nortear também
o estudo de viabilidade. Fechando todas essas informações aqui dos requisitos, vamos partir então para a parte de protótipos, né? Então podemos aqui começar a prototipar o projeto. E aqui podemos criar protótipos de baixa, média ou alta fidelidade. Aqui eu trago também uma ferramenta e uma aplicação web, que é o Figma, muito utilizado aí por desenvolvedores, principalmente quem trabalha com front-end, que é para fazer a definição de telas, né? Então o Figma ele é uma ferramenta interessante, você pode criar uma conta gratuita, ele já possui vários templates, inclusive kits com vários componentes. Tem umas features muito interessantes, que é a de componentes, onde você pode definir um componente pai, distribuir diversos componentes filhos entre o projeto, e caso você precise fazer alguma alteração, você só altera os parâmetros lá do componente pai. Inclusive ele também tem uma feature que é em relação ao fluxo de telas. Então você pode criar a navegação através dos CTAs, links e botões e fazer com que o usuário tenha ali aquela interação mais realista do que vai ser o projeto depois de implementado. Então fica aí a dica do Figma também. Partindo então para a próxima categoria é a criação do front-end, né? Então temos aqui a definição de um framework, lembrando que dependendo da complexidade do projeto, você vai precisar de um framework. Então você vai ter que definir isso. O framework aqui eu só citei 2, tá? O Next.js para quem trabalha com a stack JavaScript e o Django para quem trabalha aí com a stack Python. Ambos são frameworks para o desenvolvimento web, mas aqui cabe qualquer framework, isso vai depender do projeto, eu só citei aqui como exemplo, tá? Você definir ali um framework também. O próximo passo seria definir tokens, então definir cores, tipografia, aqui entra as fontes families, entra aqui grid, spacing, que é o espaçamento, para fazer toda a composição ali do layout. Os assets também, que são ativos, então você vai ter que colecionar ali mídias, sejam elas imagens, áudios, vídeos ou um conjunto de iconografia para fazer essa interação em tela com o usuário. Então colecionar aqui os ativos do seu projeto também é algo que merece atenção. Partindo então para componentes, você já tem tudo para fazer a elaboração dos componentes. Inclusive, eu trago aqui o conceito de Design System, tá? Design System é um conceito um pouco mais profundo, né? Ele trabalha com o tom ali de voz que a empresa quer passar para os seus clientes, trabalha aqui a questão de brand, mas você pode estar utilizando aí o Design System, inclusive documentar no Figma esses componentes que você pode estar padronizando, né? Botões, inputs, checkboxes, menus. E isso vai fazer com que o seu time tenha mais produtividade e que tudo esteja concentrado ali em um ponto de acesso único. Páginas e telas. Então aqui, depois dos componentes todos prontos, você pode começar a desenvolver o layout das suas telas, das páginas, fazer a composição, né? Checar espaçamento, fazer alguns testes e ver se o fluxo está condizendo ali para uma boa usabilidade do usuário final. O próximo passo seria fazer validações de entradas ali, por exemplo, de dados no formulário, ou criar regras de navegação, fazer redirecionamentos por conveniência ali para que o seu usuário não se perca em telas, por exemplo, criar telas de erro, telas de página não encontrada, por exemplo, e por aí vai. O próximo passo seria criar os use cases, né, os casos de uso. E aqui eu coloco entre parênteses TDD, Test Driven Development, que é o desenvolvimento dirigido ou guiado por testes. E aqui é de suma importância que o seu projeto tenha uma bateria bem consolidada de testes para que os casos de uso sejam ali testados constantemente através de testes automatizados. Inclusive eu tenho um vídeo tratando sobre TDD, eu vou colocar aqui no card desse vídeo. E um último passo aqui seria a questão de motion, né? Algo opcional também, mas que pode atuar aqui junto com a usabilidade, né? Você criar animações que dê ali um melhor entendimento do que está acontecendo em tela para que o seu usuário consiga utilizar os serviços propostos. Feito isso, partimos então para o back-end, a nossa infraestrutura, né? Caso esse projeto precise aí de uma infraestrutura por trás, temos aqui a definição também de um framework, e aqui eu retomo novamente, isso vai depender da complexidade do projeto que você vai estar trabalhando, né? Ele pode ou não precisar de um framework. Aqui eu também cito como exemplo o Fastify, para quem trabalha aí com a stack JavaScript, e o Flask para quem trabalha com a stack Python. Então são frameworks aqui que te ajudam a desenvolver um servidor para definir ali uma API, uma interface ali que vai nutrir ali o seu client service.
Definido o framework, aí você também pode definir qual banco de dados será utilizado. Ou se vai ser utilizado também um ORM, né, para fazer o mapeamento ali, pode te ajudar também. Então, eu cito aqui o Postgre, o MySQL, o Mongo e o Prisma. E cabe aqui também fazer uma pausa para fazer análises, né, de quais bancos, né, são mais eficientes para determinado projeto que você está desenvolvendo, né? Quais os prós e quais os contras de cada um desses bancos, dessas ferramentas, dessas tecnologias. Partindo então aqui para a definição de rotas, onde será definida as rotas, inclusive utilizando aqui os verbos get, put, delete, update, para dar acesso ali aos endpoints que a sua aplicação cliente vai estar utilizando. E aqui em seguida também coloquei Authentication, a parte de autenticação. Rotas podem exigir ali autenticação, páginas podem ser privadas. Então, que tipo de autenticação você vai estar utilizando? Qual é a estratégia por trás? JWT, trabalhando com tokens, ou AUF, né, autenticação via contas sociais. Então aí vai depender da abordagem que você vai estar necessitando. Então eu elenquei aqui porque é um tópico que você precisa se lembrar caso o projeto necessite também de autenticação. Quais as credenciais que o usuário vai estar colocando ali para que ele seja validado e então seja assegurada ali uma comunicação. O próximo, use cases também, só que do lado do servidor. E aqui eu retomo novamente TDD, enfatizando que é importante você ter uma bateria eficiente de testes para que os seus casos de uso sejam sempre validados, sejam mantidos ali e que encoraje o seu time a fazer novas features ou correções de erros que porventura existam, né? Bugs eventuais vão aparecer e os testes automatizados vão prover ali uma ótima estratégia para que se tenha certeza de que tudo está funcionando. Então, continuando com testes de integração também, testes end-to-end, que são os testes ponta a ponta, que também podem ser feitos e devem ser feitos aqui para que haja uma melhor qualidade no seu produto, no seu software, e que haja também certeza ali das comunicações internas. Fechando então, integração com APIs de terceiro, tá? Provavelmente, caso o seu projeto precise de serviços de empresas de terceiro, você também vai precisar fazer essa integração das APIs que eles fornecem. Então, finalizando aqui o nosso back-end, então podemos partir então para output, que é a entrega. E aqui temos os tópicos deployment, que é onde se empacota ali o produto, o software, prepara ele para fazer a entrega ao servidor ou ao serviço de hospedagem. E aqui eu não citei, mas existem aí, por exemplo, a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft, Heroku, Netlify, Vercel, várias infraestruturas aí por trás para hospedar esses projetos digitais. Seguindo então para release, que é a parte de notificação, né, onde você vai informar o lançamento ali para os seus usuários, para os seus clientes. Então aqui cabe uma boa estratégia de marketing. Você pode estar contratando aí uma agência para fazer todo o estudo e levantamento, definição de personas, definição de funil. E aí essa equipe aí de marketing que vai poder dar mais informações a você. Fechando então nossa última categoria aqui, Continuous. Chegamos então em CI e CD, que é a integração e a entrega continuada, tá? Existem algumas ferramentas, por exemplo, o Jenkins, se eu não me engano, inclusive o Git Actions do GitHub, provê funcionalidades de CI e CD para que o seu produto seja ali de forma contínua, integrado e entregue aos usuários, de forma automatizada e mantendo a qualidade do seu produto. Fechando aqui com esses dois últimos tópicos, mas não menos importante, observabilidade e monitoramento. Depois que você empacota seu produto, entrega e os seus clientes começam a usar, é necessário que se mantenha ali também uma observabilidade e monitoramento desse projeto em produção. E através disso você vai obter números, métricas e outros insights para a manutenção da boa saúde do seu software. Então, fechamos aqui esses passos aqui com essas categorias que eu organizei, mas que você fique à vontade. Isso é só um modelo, você pode aqui, inclusive, estar acrescentando novos passos ou removendo aqui caso ele não se adeque à sua realidade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ele for interessante, por favor, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas aí da área de tecnologia e, caso queira deixar um feedback, escreva aí nos comentários e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Espero que esse conteúdo tenha sido útil
Então ficamos por aqui e até breve.